forte lá fora, né? Sim. Devido ao apoio da Red Bull e outras, e de repente outros tipos de campeonato que tem, né? A gente vê também os coreanos, os japoneses, né? Muito forte nesse meio, né? Dançante, né? Sim. Que ela se tornou uma dança muito, muito avançada, né? Sim. Porque ela tá a fim de explorar todas as outras danças, né? Dentro de um break dance você vê tudo que se imagina, você vê ali. Apenas você tem que ter ritmo e saber acompanhar a batida, né? Na hora da dança, uma acrobacia bem feita, né? Que é onde a gente chama as 3 partes básicas que se divide o b-boy, né? Que seria top rock, footwork e freeze. Sim. E nessa nova fase da tua vida aí, como você começou a gostar do flashback? A questão do flashback, ela na verdade, ela veio antes do hip hop, porque a gente começou a curtir, né, nas danceterias, né, e daí, apesar de aqui na nossa cidade ela não viveu essa melhor época, né, Sim. porque você não via as pessoas dançando, era um ou dois lá que você via de repente fazendo um passinho ou coisa. Não foi como em outras regiões que já existiam grupos, muitas pessoas e várias pessoas dançando, é tanto que isso voltou com força total agora de novo, Sim. né? Mas vamos assim, né? Eu tava lá, de repente eu conheci 2 caras, né? E daí, através desses 2 caras, eu aprendi um pouco que era de dança de rua, né? E um pouco com o outro que ele, na verdade, eu acho que o estilo dele era tipo uma flash house, assim, né? Dance house, que existia já na época, né? Para quem não sabe o que é dance house, isso é um estilo de dança não, de musicalidade que existiu nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi um clube que eles abriram, se eu não me engano, foi na Califórnia, que tocava tipo a batida eletrônica, que chamavam o dance house. Daí ali em diante eu aprendi, e daí chegando em 96, 98, talvez um pouco antes, eu comecei a ir em Lages dançar. Sim. No Companhia, em outros clubes ali, e ali não, ali era bem forte, tinha bastante gente que dançava ali naquela época ali, bastante gente. Daí eu comecei a gostar daquilo ali, né, e dançar sempre, de vez em quando. Pena que não teve amigos assim para me acompanhar nessa época ali, né. Daí passando talvez 98 ou até o 2000, daí foi onde eu comecei a elaborar minhas coreografias próprias daí. Sim. Daí eu já tinha coreografia própria, daí de repente eu já tinha mais algum parceiro que começou a me acompanhar nas danças, assim, por aqui, né? E tipo, dali em diante foi onde que eu fui criando esse estilo, né? Que a gente chama, né? No caso, né? Com aquela musicalidade forte que veio da Eurodance, né? Que era até impulsionado por novelas da época, né? Aquelas músicas lá, The Prince of Rap, porque essas musicalidades daquela época ali, elas também inspiraram muito e tiveram sua visibilidade, com certeza, né? Muito em dançarinos do hip hop. Porque se você olhar um clipe dos anos 90, você vai ver a maioria das danças que os caras estão fazendo ali é puro hip hop dance. O hip hop dance, o que ele é? São passinhos e um tipo de dança que eles são feitos para ambientes festivos. Daí você não vai ver chão, não vai ver gente virando piroleta nessas coisas, né? Você vai ver mais passinho. Então, na minha opinião, nessa época ali, eles foram, que são produções europeias, tanto a Eurodance como a Italo Disco, da época, né, dos anos 80 ali, elas teve influência para fazer seus clipes, com certeza, né, Technotronic, lá que se você for ver, os caras estão tudo dançando, né, eles tiveram, com certeza, influência do ritmo norte-americano. Na tua opinião, as músicas antigas eram melhores do que as da atualidade? As antigas eram. As antigas eram tanto na melodia como também no ritmo, né, a musicalidade do que de hoje. Você tem alguma música, um artista aí que você queira destacar e que foi tua influência, tua referência no flashback? No flashback, uma influência boa que eu tive foi da Technotronic.
Technotronic, porque eles traziam uma música, são das épocas dos anos 90, né? Traziam uma música dançante, e tudo que eles dançavam ali, inclusive, se você for olhar, a maioria, igual eu falei, né? São passinhos e ritmos que veio do hip hop dance. Hoje você está com novos projetos. E eu gostaria de saber como você conheceu o Triunfos Bar. Triunfos Bar. O Triunfos Bar foi assim. A gente estava dançando lá no Caceitiro. Tava eu e a Joanita. Sim. Que daí a gente começou a engrenar os passinhos assim, né? E daí alguém disse pra Ana Lília lá, e disse, eu quero que você veja aquele casal que tá dançando ali, ó. Uhum. E daí ela por acaso olhou assim, mas ela disse não na maldade, porque é tipo assim, tudo que está no nosso consciente ou subconsciente, a gente é influenciado por alguma coisa. Sim. De repente você pode ser influenciado por coisas ruins, negativas, de repente você pode ser influenciado por coisas boas e positivas. Sim. E ela simplesmente olhou e disse, né, não levou em consideração. Daí, de repente, através das festas do barracão do DJ Sandrão, ela parou e olhou e viu algo diferente. Ele falou, não, mas aquele casal, eles sabem dançar, olha que legal. Sim. A movimentação deles, a coreografia deles, a sincronia. Sim. Daí, de repente, a gente começou a frequentar o Triunfos. A gente chegou lá, daí eles começaram a tocar o som, né? Daí a gente começou a ir dançando e fazendo os passinhos e tudo mais. E de repente foi começando a contagiar a galera, e o pessoal foi começando a vir, né? O pessoal das antigas vieram começar a dançar ali. Daí é tanto que na época tinha 2 mesas de sinuca. Sim. Daí a pouco já foram tirando aquelas mesas e foram melhorando o ambiente ali, né? Porque realmente começou a ficar um Triunfos Bar como se fosse das épocas das décadas de 90. Que legal, cara. Então foi ali que o casal Power Dance se conheceu? O casal Power Dance, na verdade, ele veio de uma história também mais atrás. Mais antiga. Isso, porque foi assim. Eu estava em casa, né? Daí eu olhava de casa na rua, assim, olhava para os 2 lados, assim, e eu pensava assim, meu Deus do céu, o que vai ser dessa cidade aqui, gente? Eu não vejo nada aqui. Correia Pinto. Isso. E daí eu pensei assim, sabe de uma coisa, eu via aquelas propagandas do Aero e dizia, porque vem ver os melhores tempos, as épocas boas, tal, os cacarecos que sempre falavam, né, dava o Robson Melegari, lá as promoções, né, que teve no Aero. Daí eu pensei assim, sabe de uma coisa, eu vou ir lá, porque eu gostava de dançar e das músicas, né, daí eu pensava assim, devido à idade que eu tava, assim, eu pensei, eu não sou cara de balada, de baladinha, de barzinho, de universitário, de sertanejo, essas coisas aí que hoje os jovens vão nesse embalo, né? Sim. Daí comecei lá e dançando, levei outros piá daqui para ir junto, né? Mas devido outros tipos de cultura que de repente já não se adaptaram, né? Não estavam acostumados com aquilo, chegavam lá e ficavam parados, né? Sim. E daí como eu já era mais agitado e gostava